Bom, gente, a todos vocês mais uma vez, boa noite. Hoje falaremos da nossa 8ª aula, Biogeoquímica da Hidrosfera, baseado mais uma vez naqueles textos da Química Nova na Escola, que dizem respeito à química ambiental. Tá? Nessa aula, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai tratar um pouquinho da teoria e fazer um estudo de caso. Mais um pouquinho, mais um estudo de caso. E assim vai até o final da aula. Se eu não me engano, são 5 ou 6 para a gente fazer. Então, a aula está um pouco longa, mas pelo menos ela pede um pouco mais da participação de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual que é o objetivo dessa nossa aula de hoje? A ideia é dar uma visão geral da química da hidrosfera, tá? E para isso a gente vai considerar a biologia, a física e a geologia, além, obviamente, da própria química. E o mais importante é que nós vamos tratar, basicamente, do estudo dos oceanos. Ele vai ser o ponto de partida para discussão de temas como transferência de massa e energia nos distintos ecossistemas e também da função do oceano como regulador climático e mantenedor da vida na Terra. Se não fosse o oceano, a variação diária de temperatura seria extremamente grande. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com um Você Sabia, que é justamente para que você já comece a perceber onde que a gente quer chegar. Então, aqui, primeiro, para a humanidade, embora apenas a água doce tenha importância imediata na manutenção da vida, ou seja, a gente bebe água doce, os oceanos têm um papel vital na manutenção da vida no planeta, na Terra como um todo, como eu acabei de falar. Tá? O oceano tem um papel importante, principalmente na manutenção da temperatura da atmosfera terrestre. O calor específico da água, dos oceanos ou de qualquer água, de qualquer forma, é muito importante. Ele é muito elevado. Tanto assim que 2,5 metros de coluna d'água do oceano equivale a toda a capacidade calorífica da atmosfera. Ou seja, se você olhar a atmosfera e fizer um cálculo de capacidade calorífica da atmosfera, você vai ver que, para toda a atmosfera que a gente tem no nosso planeta, apenas 2,5 metros de coluna d'água do oceano equivale em termos de calor específico. Ou seja, enquanto a atmosfera não vai retirar calor do nosso corpo com eficiência suficiente para nos matar, a água vai. Veja, por exemplo, aquele exemplo que eu sempre dou do filme Titanic. Né? O que aconteceu ali? Quebrou aquele pedaço de madeira, né? O rapaz fica dentro da água e a moça fica em cima. Detalhe, você vai falar assim, mas a temperatura do ar onde ela estava devia estar bem baixa. Sim, a temperatura do ar para aquela moça em cima daquela prancha era algo em torno de -10, -15 graus. Urra, velho! O cara então devia estar -100. Não, a temperatura era 4 graus. Você falou, impossível, o cara morreu, a moça não. Pois é, a água retira calor do nosso corpo com mais eficiência do que o ar. Então, apesar dela estar num ambiente mais frio, o ar retira calor com menos eficiência. Por isso que ele morreu, ela não. Aliás, todo mundo ficou na água, morreu. Porque a água retira calor do nosso corpo com mais eficiência do que o ar. Tá? Uma coisa interessante é você pensar na corrente do Golfo. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho um mapa mostrando essa corrente. Ela leva águas mornas da região da Flórida para o norte e noroeste do Oceano Atlântico, ou seja, na região da Inglaterra. E aí acontece uma coisa interessante, né? A Inglaterra era para ser mais fria do que é. Só que essa corrente, ao chegar naquela região, faz com que você tenha um aumento da temperatura, amenizando o clima.
É interessante isso, porque é a corrente do Golfo que vai aquecer as Ilhas Britânicas. Outra coisa também interessante é, se tivesse um colapso na circulação profunda dos oceanos, em 3 décadas haveria um decréscimo de cerca de 8 graus na temperatura da região da Groenlândia e cerca de 2 graus em grande parte da Europa. Ou seja, a maioria das pessoas não sabe disso, mas o oceano, a água dele não vai só para a direita e para a esquerda, ela vai para o fundo e para a superfície. Esse tipo de circulação, chamada circulação profunda, ela ajuda a manutenção da temperatura do ar. Isso é muito legal. E a gente vai ver por que daqui a pouquinho, quando a gente fizer um estudo de caso. Outra coisa importante é que a ideia de exportar carbono orgânico para o sedimento, isso daí, essa exportação, ela aumenta à medida que o CO2 da coluna d'água também aumenta o consumo dele. E com isso, mais CO2 da atmosfera pode ser dissolvido no oceano por simples difusão. Ou seja, se você conseguisse colocar uma parte do carbono no sedimento, faltaria CO2 na coluna d'água e esse CO2 sairia do ar para a coluna d'água. Consequentemente, diminuiria o efeito estufa. Aí você fala, mas se diminuir o efeito estufa, a temperatura da atmosfera vai ficar mais fria. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? A gente vai ver daqui a pouco. Dos cerca de 5,5 milhões de toneladas de carbono emitido para a atmosfera a cada ano, por meio da queima de combustíveis, os oceanos são responsáveis pela absorção de 35% desse material. Ou seja, o efeito estufa só não é pior por causa do oceano. Tem uma outra coisa muito interessante, que é da interação de CO2 pela presença de ferro. Você fala, nossa, professor, ferro reage com CO2? Sim, é uma reação de complexação, tá? Então, o ferro ele pode interagir com a molécula de CO2 e pode levar à formação de um complexo. E aí tem uma coisa interessante, porque o ferro dissolvido no mar ajuda a tirar o CO2 da atmosfera. E aí o J.H. Martin escreveu: dê-me meio cargueiro de ferro que eu te darei uma nova era glacial. Por quê? Se você tira o CO2 da atmosfera, você faz com que ela esfrie. E o resfriamento da atmosfera pode gerar uma era glacial. Só que, claro, né? Ele coloca aqui 2.000 toneladas de CO2, é uma aproximação. Isso daí é para 4 toneladas de ferro, ou seja, são 500 toneladas de CO2 para cada 1 tonelada de ferro. Você iria dizer, mas aí então quer dizer que é só colocar ferro no oceano que dá esse resultado. Não, não é assim que funciona. A gente vai ver por que daqui a pouco. É impossível pensar no desenvolvimento harmonioso em termos de sustentabilidade sem pensar na preservação e na exploração racional dos recursos hídricos da Terra. Ou seja, para você ter um desenvolvimento sustentável, é necessário que você tenha preservação dos recursos hídricos da Terra. Ou seja, você não pode explorar a água do jeito que você quer, tá? Não pode fazer isso. E a gente vai ver também na aula de hoje, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto de discussão. Analise a tabela acima e aponte quais valores chamam mais a sua atenção e explique por quê. A tabela 1 é uma tabela do inventário dos estoques de água nos vários reservatórios do planeta Terra. Oceanos, geleiras, águas submersas, lagos, mares, solos, atmosferas e rios. E ali está o volume dado em milhões de quilômetros cúbicos. Repito, milhões de quilômetros cúbicos. Professor, o que é um quilômetro cúbico? É um cubão de 1 quilômetro
de tamanho por 1 quilômetro de profundidade por 1 quilômetro de altura. Tá? Então, aí estão os valores. Tá? Eu queria saber quais valores chamam mais a atenção de vocês. Vocês vão ter que falar. Eu não estou com o chat, o meu não está ligado. Tá? O grande reservatório de água aí são os oceanos, né? Primeira coisa importante foi o que o Isaac falou. O grande reservatório que a gente tem de água no nosso planeta são os oceanos. Então tem que cuidar bem dos oceanos para não faltar água. Então essa é a primeira coisa. O que mais? Me chamou a atenção os rios. Quantidade muito pequena de volume, né? E nesses rios estão contados todos os rios, inclusive o Amazonas e o Prata. A quantidade de água nos rios, ela é muito pequena se for comparado com o resto. Você veja que tem bastante água subterrânea e bastante entre aspas, né? Nas geleiras. Então, uma das formas de você conseguir água boa para beber seria você tirando água das geleiras. Água subterrânea também seria interessante explotar, só que nem sempre ela é subterrânea, não está a 2 metros de profundidade, ela pode estar a 1.700 metros de profundidade. Então, você teria que teria que ter um gasto enorme para tirar água numa profundidade tão grande. O que mais? É interessante que na atmosfera existe praticamente 9 vezes mais água do que nos rios, né? Exatamente. A gente não percebe isso. Uma coisa que a gente pode perceber é assim, ó. Eu estou aqui com um copo de refrigerante. O copo aqui em volta tem umas gotinhas, tá? Tem umas gotinhas que são da condensação. É a água a vapor que encontra uma superfície fria e condensa. E aí tem uma coisa interessante, né? A gente não tem uma nuvem aqui em volta. Então, isso aqui mostra que existe uma boa quantidade de água na forma de vapor dentro da atmosfera. E como você disse, você teria aí aproximadamente, sei lá, 9 vezes mais, 10 vezes mais água na atmosfera do que nos rios. Ou seja, a atmosfera, por ter água, também consegue ajudar na manutenção do clima terrestre. Porque a água tem um alto calor específico, tá? Isso significa que a água consegue ajudar a manter a temperatura. É aquilo que eu sempre falo. Se você pegar e mergulhar um frasco como esse, que se ele tem água, e você mergulha num lugar gelado, essa água congela, tá? Aqui em São João da Boa Vista, a temperatura não vai ser de 0 grau. 0 grau é em Santos, ao nível do mar, tá? Mas o valor que a gente tem é muito próximo disso. Agora, a gente tem que pensar que para você transformar isso, você primeiro tem que tirar calor dessa água. Para remover calor, você tem que baixar a temperatura dela. Tem que tomar cuidado que calor e temperatura não são a mesma coisa. Tá? Não são a mesma coisa. Calor é energia em trânsito, energia que entra e que sai. Temperatura é uma medida do estado vibracional das moléculas. Quanto mais as moléculas vibram, mais quente está. Tá? Isso daí já funciona já com uma revisão por ENAD. Lembre-se que de 14 de novembro tem prova do ENAD. Tá? Então, eu já estou falando sobre isso e falando sobre outra coisa. Então, essa tabela é uma tabela muito legal que mostra uma série de informações para vocês. Tá?
tudo aquilo que vocês falaram está certo. É uma análise comparativa que você faz. Então, quando alguém falou que os oceanos tinham muita água, é em comparação a uma série de outros que estão aí nessa lista. E o que chama atenção não são só o extremo superior, é o extremo inferior, com a água dos rios também numa quantidade muito pequena. E olha que a gente está falando de água para caramba, porque tem rio para caramba no nosso planeta. Aí você fala assim, professor, diz o nome de um rio da Amazônia. O Amazonas. Não, o Solimões. Não, é o Rio Negro. É o Juruá. É o Tapajós. É o Xingu. Gente, você tem uma região de planície e uma série de rios. Mas o mais importante, você tem um solo argiloso. Se o solo for arenoso, não forma rios. Vou mostrar aqui, fazer uma listinha, né? Vou mostrar aqui os rios, os principais rios da região de Yucatán, no México. Onde fica Cancún? Aqui a lista dos principais rios. Mas está em branco, é porque não tem rio. O solo é arenoso, chove, infiltra, acabou. Rio superficial você não tem. Você tem lençol freático e rios subterrâneos. Isso acontece não só nessa região do México, mas num monte de locais onde o solo é arenoso, como, por exemplo, os desertos. Nos desertos pode até chover, mas infiltra. Na região do semiárido brasileiro, chove bastante, mas chove poucos dias ao longo do ano. Então, a chuva é mal distribuída. Cai aquele pancadão de água, chove 200 mililitros em um dia só, depois fica 4 meses sem chover. Tá bom? Então, é importante que vocês comecem a entender que a nossa aula de hoje vai falar sobre água, mas não é do ponto de vista químico, a gente vai falar do ponto de vista da geociência. Vamos continuar, mas antes de continuar, eu quero saber se tem alguma pergunta ou alguma dúvida. Hoje eu não tenho como ler no chat. O chat está lá travado por conta do negócio da gravação. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos continuar falando das propriedades da água e suas consequências. No caso da água, as fortes interações do dipolo a dipolo geram o que a gente chama de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Essas ligações são responsáveis por conferir à água o alto calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Professor, por que são as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio que conferem à água esse valor? Porque o calor específico seria a quantidade de energia que você tem para fazer com que varie de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Só que como as moléculas ganham um reforço extra por conta dessas ligações de hidrogênio, tá? Antes delas começarem a se movimentar, lembre-se que eu falei que a temperatura mede o grau de vibração. Como elas estão presas, você tem que primeiro soltar as moléculas para depois elas começarem a vibrar. Então, a energia que seria consumida para aumentar a movimentação das moléculas tem que inicialmente ser absorvida para quebrar as pontes de hidrogênio. Isso é importante. Isso é muito importante. É aí que você começa a entender a importância da água para o clima. Esse elevado calor específico da água reflete diretamente no quê? Na vida do planeta, como eu acabei de falar. Ele impede, eu diria que talvez essa palavra seja até melhor, ele previne as variações rápidas de temperatura da água. Tá? Então, a água, ela tenta se estabilizar em termos energéticos. Muitas vezes, no meio do dia, a gente sente a areia queimando nos pés quando a gente está andando numa praia. Só que se a gente for para o mar, a gente sente a água fria. Aí você fala, puxa vida,
Está um maior calorão aqui, está um maior sol, a areia está quente, o mar está frio. Porque são calores específicos diferentes. O calor que a areia absorve, como a capacidade calorífica dela é baixa, faz com que a temperatura suba rápido. Ao passo que na água é o contrário. Como o calor específico é alto, você tem todo o aquecimento, tá, sendo usado para quebrar as pontes de hidrogênio. Tá? Só que aí, isso daí faz com que você tenha, durante mais tempo, a água numa mesma temperatura. É por isso que o pessoal fala que tem muitos locais no Brasil em que vale mais a pena você tomar banho de mar de noite, porque aí a temperatura da água subiu, a água está morninha, só que do lado de fora está esfriando. Então você entra no mar e o mar está quentinho. Tá bom? Tá vendo? Isso é uma coisa importante. Mais que isso, a gente tem que prestar atenção nisso daqui, ó, que está em vermelho. O oceano retém cerca de 1.100 vezes mais calor que a atmosfera. Putz, grilo. Então, o verdadeiro radiador do nosso planeta é o oceano, não é a atmosfera. Quando a gente fala assim que a atmosfera, o efeito estufa é responsável por desregular o clima do planeta, todo mundo pensa que é só na atmosfera. Não é, não. Se você mandar parar todas as máquinas que produzem CO2, claro que não a nossa máquina humana, mas se você mandar parar todas as máquinas que queimam combustível fóssil, daqui a 15, 20 dias, a temperatura do planeta baixa 1 grau. A temperatura da água do mar demora 1.500 anos para baixar esse mesmo grau. É muito mais. Então, o grande problema não é você ter o aquecimento da atmosfera, mas é ter o aquecimento da água do mar. Por isso que existe aquele problema do Laninha, né? Do El Ninho, quando você tem as águas do Pacífico ou mais quentes ou mais frias. Quando elas estão mais frias, você desloca o centro de alta pressão. Aí vai chover mais aqui no sudeste do Brasil. Tá? Então, gente, é importante você entender que o calor específico da água funciona como um moderador climático. Ele diminui a amplitude das variações de temperatura. Então, quando é muito raro você ter aqui no Brasil uma temperatura de manhã de 7 graus e no final da tarde, no meio da tarde, 45 graus. Tá? Principalmente em regiões mais próximas ao litoral, a temperatura de manhã cedo é 19, no final da tarde, no meio da tarde pode chegar a 35. Já é bastante. Mas em dias normais, começa em 22, vai até 29. Então, dá para entender direitinho isso. Agora, essa é a temperatura da atmosfera. Quem controla essa temperatura é o oceano, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Sem os oceanos, o nosso planeta teria dias muito quentes e noites muito frias. Além de você ter a manutenção da temperatura numa determinada região, existe também, por conta do oceano, a transferência de calor das regiões tropicais para subtropicais e polares. As correntes marinhas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, fazem isso. As correntes marinhas superficiais, tá? Elas ajudam a transferir calor da região do Equador para as regiões subtropicais. Vamos dar mais uma olhadinha agora num segundo caso. Não se esqueçam que a água possui calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Professor, calor latente de fusão é cada grama de água vai
ter um calor latente de 80 calorias. Ou seja, você precisa de 80 calorias para fazer com que 1 grama de água derreta. Só que, enquanto a água estiver mudando de estado físico, a temperatura não muda. E é por isso que o calor é chamado de latente. Muda o estado físico sem mudar a temperatura. Existe o calor latente de fusão e o de vaporização. Tá? E o mais interessante é o fato de você entender que esse elevado calor latente de fusão, ele provoca um efeito termostático no ponto de congelamento. Por quê? Porque grandes quantidades de energias vão precisar ser emitidas ou absorvidas para que haja mudança do estado físico. Ou seja, quando você está passando do sólido para o líquido, tem que absorver energia para a água derreter. Quando você está do líquido, vai para o sólido, ela tem que jogar energia fora para consolidar, para solidificar. E a presença de sal na água do mar atrapalha, esse acho que é o melhor termo, atrapalha o processo de fusão. Porque o que é a fusão? Imagina, 2 moléculas de água estão se movimentando e elas vêm e param numa determinada posição. Se você tiver sal no meio, ele vai atrapalhar esse movimento. E mais que isso, o sal vai fazer com que aquelas moléculas de água demorem mais para se solidificar. Por isso que ocorre um abaixamento do ponto de congelamento em até 1,9 graus Celsius. No caso da água do mar, a gente poderia ter água do mar líquida menos a um valor de temperatura de menos 1,9 graus Celsius. Tá? Devido à concentração de sais na água do mar. Tá? Que é em torno de 35 gramas por quilo. Então, o que você tem de importante? O calor latente de fusão mostra que a água vai permanecer líquida mesmo em temperaturas baixas. Só que a água tem alto calor específico, então ela vai retirar calor com mais eficiência do que o ar. Então, voltando na cena do Titanic, a moça está numa temperatura do ar de menos 15, retirando o calor dela devagar. O rapaz está em água a 4 graus e perdendo calor com muita eficiência, porque a água retira calor com muita eficiência do corpo. Tá vendo? Temperatura e calor não é a mesma coisa. Temperatura de onde ela está é menor do que a temperatura onde ele está. Só que a retirada de calor do corpo dele pela água é mais eficiente do que a retirada de calor do ar, a retirada de calor do corpo dela pelo ar. Tá? Aqui fala do que eu já falei. Agora, vamos para um segundo ponto de discussão. Vamos calcular a energia, a quantidade de energia liberada em uma chuva moderada. Chuva de quanto, professor? 20 milímetros. Sobre uma área de 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados. Uma quadra. Então, imagina uma quadra de 100 por 100, vai chover 20 milímetros de água, que dá 2 centímetros, tá? Lá. Aí está aqui o raciocínio. Eu não quero que vocês façam essa conta, eu vou fazer a conta para vocês. Multiplicando a área pela altura da lâmina, obtém-se o volume de água que cai na quadra. Então, se você fizer 10 mil metros quadrados, transformar milímetro em metro e multiplicar, você vai achar 200 mil litros d'água caindo sobre a quadra. Isso daí dá 200 metros cúbicos, dá 200 caixas d'água. A chuva é de 20 milímetros. É pouco. Mas olha a quantidade de água que você tem aí. Se essa água condensar, ou melhor, para essa água condensar,
Cada grama de água libera 540 quilocalorias, que esse daí é a temperatura, é o calor de vaporização da água. Se você multiplicar 540 por 200 mil litros, você vai achar aí uma liberação total de calor da ordem de 1,8 vezes 10 a oitava quilocalorias nessa área. Você vai falar, nossa, então vai liberar uma quantidade de calor boa. Aí eu coloquei o número 3 para comparar. A energia liberada na explosão de uma tonelada de dinamite é 1,5 vezes 10 a sexta quilocalorias. Tá? 1,8 vezes 10 a oitava é 100 vezes maior que 1,5 vezes 10 a sexta. Tem um monte de informação aqui que vale a pena a gente pensar. Eu gostaria que vocês me dissessem, olhando só para esses dados, o que chama mais a atenção de vocês. Fala para mim, gente. O que chama a atenção de vocês para esses dados que estão aí? Você está olhando aí para o item 2 aí, né, que a condensação, se a condensação libera calor, se à primeira vista parece que haveria um aquecimento, né, mas é o contrário, né, porque aí depois a água absorve, né. Na verdade, refresca quando chove. Justamente. O que acontece é que no processo de condensação, a água está no estado de vapor, tá? E ela vai se transformar em água no estado líquido. Toma cuidado que muitas vezes, quando a gente vê uma gota d'água, ela já está formada. Então, esse processo é a atmosfera superior. Tá bom? Então, lá, você vai ter liberação de calor. Aí a água cai, e aí você vai tomar uma chuva e você vai sentir frio, porque a água vai retirar calor do teu corpo e vai evaporar. Tanto assim, se você estiver molhado, entrar num lugar que não está chovendo e esperar, o teu corpo vai secar. Vai demorar, mas vai secar. Outra coisa que é interessante é você pensar que alguém fala assim, mas se chove 200 mil litros d'água, por que a gente não pode aproveitar essa água para colocar na nossa caixa d'água? Poder pode. Só que, pensa, sua caixa d'água tem 1 metro por 1 metro. Então, ela tem 1 metro quadrado. Nela vão chover 20 milímetros ou 2 centímetros. Se você deixar a tampa da caixa d'água aberta, o nível da água vai subir 2 centímetros. Só que a caixa d'água ficando aberta, você pode criar mosquito da dengue, você pode criar uma série você pode criar um habitat que vai fazer com que você tenha produção de alga, porque você vai estar com um lugar aberto, e você pode ter luz solar chegando, você pode ter uma porrada de coisa, né? E isso daí não significa que você vai se dar bem. Muito pelo contrário. O que pode entrar na caixa d'água, o pombo pode morrer na caixa d'água, né, afogado, o pombo vai lá beber uma água, né, e aí fica lá na sua caixa d'água o pombo morto, uma coisa maravilhosa. É importante você ter essa noção, porque tem muita gente que fala assim, meu avô bebeu a vida inteira a água da chuva. Tá, vamos ver como é que é a história do seu avô. Ele pegava um funilzão que ele tinha lá no sítio, colocava um copo d'água embaixo e o funilzão em cima. Aí chovia, ele tirava o funil e bebia água. Tá, ele pode fazer isso. Primeira pergunta é, o funil está limpo? Nossa, toda vez que ele fazia isso, ele limpava o funil, passava, né, um bombril, deixava o funil brilhando. Dava uma lavadinha, só a água que ele gastou para lavar o funil, ele podia beber.
Tem gente que fala assim, mas chove lá em casa, eu não posso pegar água da chuva para beber? Depende de como você pega. Se você pega a água que escorreu do telhado, entrou naquela calha super limpa da tua casa, escorreu por aquele cano super limpo da tua casa e caiu num tonel, eu vou dizer para você que essa água já está ruim para beber. Só o fato do telhado estar sujo, só o fato da calha estar suja, só o fato de viver milhões e milhões de micro-organismos no telhado, na calha e no cano. Porra, você não vai passar bem tomando aquele tipo de água. O mais importante aí nesse caso é você pensar que você teria, em termos de energia, uma quantidade muito maior de energia na condensação da chuva do que na explosão do dinamite. 100 vezes mais. E eu estou comparando com uma quadra onde ocorre precipitação. É importante você notar que a água tem capacidade calorífica, né, tem calor latente de vaporização, melhor dizendo, de 540 quilocalorias. Então, quando você tem a passagem do líquido para o gás, você tem que absorver 540. Quando é do gás para o líquido, você tem que liberar 540, porque você está diminuindo a energia da água. Tá bom? É só para vocês terem uma noção de comparação de como que a água é importante. Vamos continuar. Vamos falar agora de um estuário. Professor, o que é um estuário? É uma região de conexão entre continentes e mares. Tá? Mas isso não é litoral? É. O litoral é isso também. Só que o estuário ele tem uma coisa diferente. É um rio desaguando no mar. Tá? Então, onde o rio desagua no mar, existe uma mistura das águas que têm distintas composições químicas. Então, a gente fala que é a água doce do rio e a água salgada do mar. No mar, você tem em torno de 35 gramas de sal por quilo de solução. E no rio, praticamente 0 grama de sal por quilo de solução. Professor, mas então quer dizer que no estuário você tem essa mistura? Tem que tomar cuidado. Essa mistura só vai acontecer se o rio entrar no mar bem devagarzinho, tá? Bem devagarzinho e escoar de tal forma que a água do rio e do mar se misturem rapidamente. Existem alguns rios no mundo onde isso não acontece. O fluxo do rio é tão grande, a vazão do rio é tão grande, que a língua, a gente chama de língua, tá? A faixa de água doce adentra o oceano, tá? Existe, inclusive, uma história da descoberta do rio Amazonas, quando os caras estavam navegando, né, na foz do Amazonas, e os caras abaixaram a água e beberam. Falaram, nossa, mas isso daqui é água de rio. E qual era a distância? Eles estavam a 20 quilômetros da praia. Você vai falar, nossa, velho. Então quer dizer que a água do rio Amazonas adentra o oceano devagar e se espalha por uma grande área. Exatamente. Então, a água menos densa, que é a do rio Amazonas, fica em cima e a água salgada fica embaixo. Não tem mistura entre elas por 40 quilômetros. Quando ocorre essa mistura, acontece isso que está aqui, ó. Quando existe essa zona de mistura, o material coloidal é desestabilizado por ação do gradiente de íons, ou seja, olha só o que acontece na zona de mistura. Você tem uma região mais límpida em cima, mas aqui você tem uma grande formação de
flocos e de precipitado. Isso daqui forma uma zona que a gente chama de alta turbidez. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, aconteceu um acidente na foz do rio. Aí o cara vai mergulhar, não enxerga um pau na frente, fala, porra, eu fui mergulhar lá, tá tudo sujo. Não tá sujo, não. É isso que está acontecendo. Na zona de mistura, você tem uma alta turbidez da água. Então, se tiver um corpo, um barco aqui numa região como essa, ninguém vai achar. Tá? Tem que esperar mudar o fluxo de água para poder diminuir a turbidez e aí você poder enxergar. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Por ação das marés e da vazão do rio, o material que está particulado, ele é continuamente ressuspenso, ou seja, ele flocula e precipita. Com o fluxo, ele levanta e volta. Depois ele junta e precipita. O fluxo continua, ele levanta. Então, esse processo de ressuspensão faz com que você tenha um processo de renovação do sedimento do fundo. Com isso, está escrito aí, caracterizados como regiões de grande diversidade biológica, os estuários também apresentam relevante riqueza de composição química, porque essa ressuspensão e recristalização, vamos chamar assim, esse movimento faz com que você tenha uma diferenciação na concentração química das espécies. E essa variação de concentração está associada principalmente à salinidade do mar. Por isso que a salinidade é uma grandeza tão importante nos estudos oceânicos. Porque, dependendo da concentração de sal, você pode ter concentração de outras espécies químicas. E quando muda a concentração de espécies químicas, muda a característica do oceano naquele lugar. Tá? Isso é importante para o que a gente vai ver já já. Pronto. Aqui é circulação oceânica. Dá uma olhada nesse mapa. Dá uma olhada aqui embaixo. Tudo que está em vermelho é corrente quente. Tudo que está em azul é corrente fria. Estão vendo? Se vocês observarem no sul da África, a corrente mais forte que tem é uma corrente fria, que vai do Oceano Atlântico Sul na direção do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. Tá vendo? Se você olhar no sul da América do Sul, essa mesma corrente antártica, ela vai na mesma direção e sentido, da esquerda para a direita, pelo sul da América do Sul. E aí tem uma coisa que me chama muita atenção. É o fato dos portugueses terem reclamado milhões de vezes que cruzar esse Cabo da Boa Esperança era muito difícil. É difícil se você for passar muito próximo do continente africano. Se você abrir um pouco mais, você pega essa corrente e passa numa velocidade enorme pelo sul da África. Foi isso que o Vasco da Gama fez. Ao invés de ficar margeando a África, ele aprofundou e conseguiu pegar essa corrente aqui. Foi aí que ele ascendeu no Oceano Índico, não chegou, obviamente, próximo da Austrália, subiu para chegar às Índias. Detalhe, essas correntes que estão aqui, principalmente essas 4 correntes aqui embaixo, elas levam o barco para o sul e não para o norte. As correntes do norte são aquelas que estão mais longe da África. E foi isso que o Vasco da Gama fez. O Vasco da Gama desceu pelo meio do oceano, margeou um pedaço aqui, aprofundou,
foi para o lado de lá e conseguiu chegar na Índia por esse outro lado. Ah, mas por que ele queria chegar nas Índias? Porque é lá que estava o ponto de comércio mais interessante para os portugueses, aliás, para todo a Europa no século XV. Tá? Então, é importante você perceber essas correntes oceânicas superficiais. Difícil mesmo é você passar pelo Estreito de Drake, no sul da América do Sul. Porque aqui as correntes vão da esquerda para a direita. Então, passar com um barco daqui para cá, ou seja, do Oceano Atlântico para o Pacífico, é extremamente difícil. Quem descobriu essa passagem sul aqui, sem ter que ir pelo mar aberto, foi o Fernão de Magalhães. O Fernão de Magalhães conseguiu passar pelas ilhas da Terra do Fogo, sair no Oceano Pacífico e subir. Tá? E aí, detalhe, por que ele subiu com grande facilidade? Porque existe uma corrente fria de Humboldt que empurra o barco na direção norte. Aí ele entra nos Alísios e vai para onde ele quiser. Pode ir para cima, pode ir para o lado. Tá vendo? Como é que é importante a circulação oceânica? E eu estou falando aqui de vento e de água. Tudo isso distribui água fria para cima, água quente para baixo e para os lados. Então, onde estão os ventos alísios, na região do Equador, você sempre tem corrente quente. Tanto no norte quanto no sul, você tem correntes mais frias. Aliás, no oceano, na Antártica, as correntes frias predominam muito. Lá no norte, não. Lembra que eu falei para vocês da corrente do Golfo? Olha ela aqui, ó. Sai aqui da região da Flórida, sobe na direção da Islândia e da Inglaterra, aquecendo esses países aqui, principalmente a Inglaterra. A Islândia já é quase próxima da Groenlândia, já é fria. Tá? Mas o mais importante é você ver a redistribuição de calor no nosso planeta pela movimentação das correntes oceânicas. Professor, só tem corrente oceânica por cima? Tem corrente oceânica profunda. Essa que está em cor branca é a superficial. Tá? São correntes superficiais. E a que está em azul são correntes profundas. Ah, isso não acontece só em mar aberto, viu? Ocorre também no Mediterrâneo. A corrente de água que leva para fora do Mediterrâneo é superficial. A corrente de água que traz para dentro do Mediterrâneo, ela ocorre a uns 15, 20 metros de profundidade. Na época em que os barcos eram à vela, eu estou falando Roma Antiga, Grécia Antiga, principalmente os fenícios, eles já sacaram. Para sair do Oceano Atlântico é muito fácil. Basta abrir a vela e que a vela te empurra para fora do Oceano Atlântico. Para voltar, você desmonta a vela e coloca ela debaixo do barco. A corrente oceânica te empurra para dentro do Mediterrâneo. Então, a corrente oceânica profunda vai na direção interior do oceano, do Mediterrâneo. E a superficial vai para o lado externo. Então, foi assim que eles descobriram um jeito de entrar e sair do oceano a partir das correntes de circulação superficial e circulação profunda. Aqui no Oceano Antártico, essas correntes estão a aproximadamente 3.000 metros de profundidade. No mar raso, como o Oceano Atlântico, principalmente aqui no Estreito de Gibraltar, elas estão a 20 metros de profundidade. É bem diferente. Gostaria que vocês lessem isso que eu já coloquei anteriormente.
ressaltando que os oceanos são responsáveis pelo transporte de calor ao redor do planeta. E por quê? Por conta dessas correntes frias e quentes. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Dá uma olhada nesse gráfico para analisar e interpretar. Professor, o que é isso? Profundidade do oceano, no hemisfério norte do nosso planeta, e temperatura na superfície e a uma determinada profundidade. Eu quero saber de vocês, deixa eu até levantar um pouquinho aqui e abrir lá, aqui. Eu quero saber de vocês o que é que vocês podem me dizer desse gráfico. Vamos lá, gente. Estou vendo que tem muita gente que está aqui na sala de aula, mas deve estar dormindo, deve estar fazendo outra coisa, porque não está participando. Vamos lá, gente. Isso daí vale para o hemisfério norte. Vou até suspender um pouco para vocês verem a temperatura, tá? Se do jeito que está aqui não está dando para ver. Pronto. Agora dá para ver. Tá ok? Professor, o que é isso? São as temperaturas nos meses de agosto, setembro, novembro e janeiro no hemisfério norte. Existem aqui, quando a profundidade é zero, são as temperaturas superficiais dos oceanos. No hemisfério norte, no mês de agosto, que é verão, a temperatura da água na superfície está em torno de 15 graus Celsius. Tá? Se você olhar em setembro, que está no meio do outono, ela já caiu para 13. Se você olhar em novembro, quando já está bem para o final do outono, quase entrando no inverno, ela já está numa temperatura bem menor, 7 graus. E ela vai chegar a quase 6 em janeiro, quando está no auge do inverno. Então, se vocês olharem, a temperatura da água na superfície acompanha a temperatura do ar. A interação ar-água é muito grande. Agora, olha que coisa interessante quando chega a 100 metros de profundidade. Seja no mês mais quente, seja no mês mais frio, a temperatura é exatamente a mesma, em torno de 4 graus, que é quando a água do oceano está com a sua maior densidade. Ah, professor, então espera um pouquinho. Quando afundou o Titanic, né? O Titanic afundou em abril. Sim, afundou em abril, tá? Então a temperatura devia estar mais ou menos aqui nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa. Então a temperatura da água era baixa. Mas se você olhar, você vai ver que tanto nesse gráfico azul, quanto no verde, quanto no rosa, quanto no vermelho, todos os meses, a 100 metros de profundidade, a temperatura da água é igual. Ou seja, a 100 metros de profundidade, quando você já não tem mais luz, a chamada zona afótica, ali a temperatura da água não varia. Então, todos os animais que vivem nessa profundidade, e que são animais que não ficam variando na coluna d'água, estão super bem adaptados a essa temperatura, a essa pressão. Em compensação, animais que ficam subindo e descendo na coluna d'água enfrentam uma grande variação de temperatura, principalmente no verão. Na superfície está 14 graus e a 100 metros de profundidade está 4 graus. Então, esses animais, eles têm que se adaptar a esse tipo de variação. É uma variação rápida, né? Tem animais que mergulham, baleias, por exemplo, cachalote.
cachalote vive na superfície, é um animal pulmonado, não é um peixe, é um mamífero. Ele segura e mergulha até 3.000 metros de profundidade. Pelo sonar dele, ele capta movimento de lulas, de uma série de animais na profundidade de 3.000, mergulha, depois abocanha, sobe e volta. Nisso, a temperatura externa varia pra caramba. E nessa variação de temperatura, existe na cabeça do cachalote um líquido chamado espermacete, que é um líquido que, dependendo da temperatura e da pressão, ele solidifica. E aí aumenta a densidade do animal, que mergulha profundamente. Quando ele abocanha, os vasos sanguíneos irrigam esse local, a densidade disso diminui e o cachalote sobe rapidamente. Então, existe uma adaptação do metabolismo do cachalote para ter uma substância colocada na região frontal da sua cabeça, que muda de densidade dependendo da irrigação. E essa irrigação depende do quê? Da temperatura externa. Se a temperatura externa está lá e o animal capta que ele tem que mergulhar, ele fecha os vasos, aquilo aumenta de densidade e desce. Depois que ele abocanha, volta a irrigar, diminui a densidade e ele sobe. Tá? Dá uma olhada nesse gráfico aqui e tenta imaginar esse gráfico para tentar perceber o próximo item que a gente vai apresentar agora. A produtividade primária. A distribuição de nutrientes e de oxigênio na hidrosfera. Quais são os principais nutrientes do oceano? É o nitrogênio, o fósforo e o silício. Todos esses três são chamados de biolimitantes, ou seja, eles limitam a vida nos oceanos. A grande maioria dos vegetais microscópicos, que são o principal elo inicial da cadeia alimentar, são os chamados fitoplânctons. Eles são os produtores, são eles que vão usar o gás carbônico para formar o seu próprio alimento. Eles são seres autotróficos e, numa boa, eles vão conseguir sobreviver por fotossíntese. Tá? Esses animais são chamados de fitoplâncton. Só que o fitoplâncton ele só vive bem se ele estiver no meio onde exista ferro, cobre e zinco. Porque esses três átomos são muito importantes para o metabolismo do fitoplâncton, ou seja, para manter o fitoplâncton em atividade. Detalhe importante. Se você não tiver ferro, cobre ou zinco, ou se você tiver uma região do oceano muito pobre em ferro, cobre ou zinco, o fitoplâncton não vive. Professor, e onde é que existem essas regiões? Nas regiões de profundidade. Ah, então quer dizer que lá embaixo pode não ter ferro, cobre e zinco. Se não tiver, dificilmente o fitoplâncton vai viver lá. E outra coisa, o fitoplâncton também não desce a profundidades muito grandes, porque ele precisa fazer fotossíntese, para isso ele precisa de luz. Então, o fitoplâncton vive nos primeiros 80 metros da coluna do mar. Detalhe importante é que o fitoplâncton ele pode servir de alimento para o zooplâncton, e o zooplâncton para os peixes maiores. Tá? O nitrato e o fosfato, além do CO2 da água, são incorporados ao fitoplâncton durante o processo de fotossíntese. Tá vendo? Então, você tem nitrato, fosfato, CO2 e água. O mais importante é que o fitoplâncton transforma os compostos inorgânicos em matéria orgânica. E o silicato
é utilizado por alguns desses seres vivos, principalmente as diatomáceas, as radiolárias, para a formação do exoesqueleto ou das conchas. Então, se tiver faltando nitrato, fosfato ou silicato, provavelmente a vida marinha vai sofrer. Olha aqui como que é interessante isso. Eu peço aqui para você dar uma olhada nesses dois gráficos. Aqui o Sol está batendo na superfície do oceano. Olha a quantidade de matéria orgânica e a quantidade de oxigênio disponível na zona fótica, ou seja, na zona iluminada pelo Sol. Você tem nutrientes entrando, o processo de fotossíntese consumindo esses nutrientes e o processo de respiração devolvendo os nutrientes. Na faixa inicial, mais superficial do oceano, olha a quantidade de flechinha entrando e a quantidade de flechinha saindo. A partir do momento que você está na zona não fótica ou afótica, ou seja, aquela que não tem luz, você já não tem mais a fotossíntese, mas ainda continua respirando. Os animais e plantas que teoricamente não sobreviveriam em outra região, aqui nesse comecinho, podem ainda fazer a respiração e liberar nutrientes, mas a quantidade de matéria orgânica já diminui. E à medida que você vai indo cada vez mais profundo, a quantidade de nutrientes liberada diminui e a quantidade de oxigênio diminui. Olha o que acontece em termos de gás carbônico. Na parte inicial do oceano, você tem uma reciclagem de 90% do CO2. O CO2 é absorvido pelo fitoplâncton, depois na respiração ele volta. Tá? Se você passar dessa faixa inicial, que é a iluminada, para a não iluminada, desses 90% de reciclagem, 9% vai acontecer aqui, ou seja, já diminuiu 10 vezes a reciclagem. E vai diminuir mais 10 vezes até chegar ao fundo do oceano. De tal forma que nessa parte que está iluminada, a gente tem a chamada produtividade primária do oceano. A partir do momento que você entra numa região de sombra, você não tem mais a fotossíntese. E dessas 100 unidades de CO2 que entram no oceano, só uma vão chegar lá no fundo do sedimento. Ou seja, vai demorar bastante para que o CO2 da atmosfera seja transportado até o sedimento no fundo. O processo chamado de mineralização. Agora eu quero que vocês notem esse gráfico que fala do nitrato, fosfato, fitoplâncton e consumidores. Aqui, esses consumidores está todo mundo junto. Zooplâncton, bactéria, por aí vai. Tá? Eu gostaria que algum de vocês interpretasse esse gráfico para mim. Por favor, vamos lá, gente. Eu preciso que vocês olhem para o gráfico e me digam alguma coisa que vocês estão percebendo nesse gráfico. Isso daqui também é uma questão que já apareceu na ENAD, tá? Serra, boa noite, tá me ouvindo? Ou sim, Larissa? Eu vou falar mais ou menos, porque eu sou péssima com gráfico. Olha, o que eu observo mais ou menos no gráfico é que, principalmente, né, o pico dos fitoplânctons é na primavera, né? Sim. E só que nesse período, os consumidores dele tá um pouco abaixo. Então, é onde ele deve ter maior, deve se reproduzir muito mais, né? Como seus consumidores têm menos, acaba ficando mais ou menos é o que eu percebo de imediato, assim. Então, deixa eu tentar
explicar o que você falou, ver se eu entendi direito. Você tem o fitoplâncton ali na primavera atingindo o auge deles. Então, tem muito fitoplâncton e quem come o fitoplâncton são os consumidores. Como tem excesso de comida, certo? O consumidor tenta acompanhar o fitoplâncton. Só que aí o fitoplâncton é comido e começa a declinar. Logo em seguida, os consumidores declinam novamente. Só que se você perceber, isso não acontece só do fitoplâncton para o consumidor. Acontece do nitrato fosfato para o fitoplâncton. Então, o que acontece? Durante o inverno, nitrato e fosfato têm a sua concentração aumentada. Professor, por quê? Porque você tem, no inverno, uma temperatura mais baixa, tá? Os nitratos e os fosfatos estão sendo gerados por outros processos químicos e estão entrando no oceano, tá? Pode ser, por exemplo, pela morte de compostos. Eles são degradados, né? Compostos de animais vivos são degradados e o fosfato e o nitrato vão para a solução. Só que eles são nutrientes para o fitoplâncton. Então, à medida que você tem nitrato e fosfato alto, o fitoplâncton começa a se reproduzir para consumir o nitrato e o fosfato, e aí, consequentemente, a concentração desses dois cai. Sobe o fitoplâncton, o consumidor está baixo. O fitoplâncton assim, atinge o ápice, o consumidor começa a subir. O fitoplâncton desce, falta comida, o consumidor desce. Lá no começo do outono, existe uma primeira subida, um primeiro pico de aumento de nitrato e fosfato, que é acompanhado pelo aumento do fitoplâncton, que é acompanhado pelo aumento do consumidor. Só que aí, como está no outono e está indo para o inverno, você tem um abaixamento da temperatura e um abaixamento do metabolismo. Então, o fitoplâncton e os consumidores morrem, entre aspas, de frio, ou eles ficam inativados pela presença do frio. Consequentemente, eles caem. Só que o nitrato e o fosfato continuam subindo. E aí você volta no começo do gráfico. Tá vendo? Então, são dois picos para o fitoplâncton, para o consumidor e para o nitrato fosfato. Isso é legal. É uma tendência cíclica. Isso só acontece porque no oceano é assim. Tá? Vamos continuar, vamos ver mais um casinho aqui. Aqui já é a consideração final. Tem que voltar. Gente, prestem atenção, porque essa relação aqui é uma relação ecológica. O aumento do fitoplâncton vai ser seguido pelo aumento dos consumidores. Não importa de que ordem é, se é consumidor de primeira ordem, segunda ordem, se é peixinho, peixão, não importa. A partir do momento que o fitoplâncton começa a diminuir, falta comida e os consumidores começam a morrer. Nessa época, o nitrato e o fosfato ainda estão baixos. Só que aqui, no começo do outono, começa a recuperar, tem uma primeira queda, depois volta a recuperar para chegar lá em cima, no meio do inverno. Então, no meio do inverno, você tem uma grande quantidade de nitrato e fosfato. Professor, e se ao invés de a gente pensar em inverno, a gente pensar em água fria? Ah, água fria. Vamos voltar nesse gráfico aqui. É muito legal isso. Olha uma corrente fria passando pelo sul do Pacífico e subindo na América do Sul. Essa corrente, chamada corrente de Humboldt, ela é uma corrente que conduz uma grande quantidade de nutrientes.
tá? Então, quando está frio, no inverno, os nutrientes que estão sendo gerados aqui no Oceano Pacífico Sul são empurrados por essa corrente na direção do Peru. Detalhe importantíssimo. Os nutrientes sobem, são acompanhados pelos fitoplânctons, que são consumidos pelo zooplâncton, principalmente. Esses zooplânctons vão ser fonte de alimento para o crio, que é um camarãozinho pequenininho lá da Antártica, que é comido pelas baleias. Então, à medida que os nutrientes são empurrados pela corrente de Humboldt para cima, você tem um aumento da produtividade primária, consequentemente, você tem um aumento da quantidade de fitoplâncton, depois de zooplâncton, depois de crio, depois de peixes. Então, essa corrente fria faz com que cardumes e mais cardumes de peixes subam pela costa ocidental, da América do Sul. E aí, esses peixes vão todos chegar nessa curva da América do Sul, que é onde está o Peru. Como é que se pesca no Peru? Os caras saem de barco com uma rede, fazem uma volta e colocam a rede em tratores. Os tratores puxam a rede e vem cheio de peixe. Esse peixe está acompanhando os nutrientes, o fitoplâncton, o zooplâncton, tudo isso que está aqui, o crio que está aqui nessa corrente fria. Chega aqui em cima, você tem uma modificação da temperatura, altera o metabolismo, certo? Altera o metabolismo, e os peixes que estão aqui podem ter duas opções. A mais utilizada é voltar ao sul. Principalmente quando você tem um abaixamento de temperatura aqui, ou seja, no inverno. Então, eles fazem esse caminho, seguindo o fitoplâncton, e depois esses consumidores, os que tiverem sobrado, que não forem pescados no Peru, vão retroceder e voltar ao Atlântico Sul. Isso acontece com baleias e peixes de grande porte, sempre seguindo por águas rasas, ou seja, próximas ao continente. Nunca em zonas profundas, sempre em águas rasas, sempre na chamada plataforma continental. Para terminar, é evidente que o nosso planeta tem um estoque imenso de água, que é um composto tão simples sob o ponto de vista químico, mas que é muito importante no controle de vários parâmetros que afetam a nossa qualidade de vida. Então, eu falei aí na aula de hoje que o oceano é o grande radiador do nosso planeta. Embora a água doce seja essencial, o estoque no planeta de água doce é muito pequeno. E esse recurso, embora seja renovável, ele não é inesgotável, ou seja, a gente pode ter problema com o consumo excessivo de água doce e sem que se dê tempo para fazer a reposição do estoque. Terminando. O descaso com a preservação das qualidades da água superficial faz com que a cada dia diminua o número de mananciais. Ou seja, você não preserva o manancial, não preserva o rio, e a água do rio, que é boa para beber, você deixa de lado. E aí, o mais importante é que o oceano detém 97% da água do planeta. Mas, para os seres vivos, essa água não pode ser usada diretamente por conta da salinidade. Você não pode beber água do mar, senão você desidrata. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado para não poluir o oceano
Porque, apesar da água não estar disponível, ela pode ser disponibilizada por processos químicos. Você pode ter uma osmose reversa, como se faz em Israel. Tá? Finalmente, deixa eu ver se é o último. O papel da água é fundamental na manutenção e controle do clima planetário, seja por meio da corrente marinha ou pelo aprisionamento de carbono no oceano profundo. Apesar de ser só 1%, são 5,5 milhões de toneladas, como eu já falei. Então, o grande lance é que a água é responsável pelo estoque de biomassa, ou seja, é a água que vai solubilizar os nutrientes que vão ser usados pelo fitoplâncton, que vão ser comidos pelo zooplâncton e assim sucessivamente por consumidores cada vez mais especializados. Com isso, você garante, tendo o nutriente, que você vai ter fitoplâncton, que você vai ter consumidores, ou seja, que você vai ter peixe para poder comer. Só que o problema é que a sustentabilidade desse ciclo só pode ser alcançada se a gente tiver uma exploração racional, da água no nosso planeta. Se a gente não tiver exploração racional de água, começa a faltar água, começa a alterar os ciclos, começa a alterar a mudança de temperatura nas colunas verticais que a gente chama de mistura da água do oceano. Consequentemente, os nutrientes que estão no fundo não sobem, não fazem o fitoplâncton, entre aspas, florescer. Consequentemente, não vai ter zooplâncton, não vai, entendeu? Tudo isso daí pode levar a uma grande catástrofe. É por isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção na aula de hoje, porque na aula de hoje a gente está falando de coisas que são muito cobradas na prova do ENAD. Existem alguns exercícios da parte de química ambiental no ENAD. Na aula que vem, eu vou trazer alguns desses exercícios, vou pegar uma parte dos exercícios para resolver com vocês na segunda parte da aula, ou seja, a partir das 10 horas, mas na primeira eu vou falar sobre ciclos biogeoquímicos. Tudo bem? Vocês entenderam a aula de hoje, gente? Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? É importante que vocês notem que quando a gente fala de geologia, geociências, a gente tem que começar a fazer aquilo que seria, só um momentinho, que seria importante para vocês notarem como que é o pensamento complexo. Porque às vezes você está atuando numa coisa tão pequenininha, você fala, isso daqui não vai dar em nada. Eu estou fazendo uma coisa tão pequena. Pois é aquela coisa pequena que funciona como elo da corrente. Você tira aquele elo, a corrente deixa de existir. O pensamento complexo, que é o que a gente, ou pelo menos é o que eu penso que os alunos poderiam desenvolver, ele parte das correlações que você faz na sua mente. Hoje eu estava dando aula de teoria do campo cristalino para o pessoal do 4º semestre. Eu falei de tanta coisa na aula, falei de clorofila, falei de um monte de coisa. Os alunos falaram, puxa, mas é muita informação. Eu sei que é, mas a química é assim. E as correlações que você faz são muito grandes. Então, eu sugiro a vocês darem uma olhadinha nas provas do ENAD, tá? Principalmente do ENAD 2017, que tem química, tá? E tentar tirar alguma dúvida. Eu vou trazer algumas questões de 2017 para vocês, para a gente poder discutir na aula a partir das 10 horas da noite. Então, eu vou dar 1 hora de aula e a partir das 10 eu tento fazer umas questões. Se não der para fazer tudo, não tem problema, porque na semana que vem
Nós temos aula dia 4. Então, tem aula dia 4 e dia 11, e o ENAD é dia 14. Então, eu tenho mais 2 semanas para fazer isso. Me perguntaram sobre o trabalho. Eu gostaria de receber esse trabalho até mais ou menos o dia 20 de novembro, para poder ler, fazer as correções, para vocês poderem fazer a apresentação. Fala, Larissa, qual é a sua dúvida? É o seguinte, quando você falou do trabalho pela primeira vez, eu ainda anotei aqui para mim não me esquecer. Você falou assim que, era pra gente fazer uma pesquisa, entender como funcionava tudo, e que depois você ia falar alguns elementos específicos que era para ser pesquisados e apresentados. Eu já sei o meu tema, tudo certinho. Aí, esses elementos específicos vão ter ou não? Não, aí eu vou deixar o trabalho mais livre possível. A única coisa que você tem que trabalhar é com a noção de contaminação e poluição, tá? Por quê? Primeiro, são coisas diferentes. E aí, o que vai acontecer é que se você analisar, seja ar, terra ou água, se for hidrosfera, você tem que, no final das contas, perceber que existe uma correlação entre atmosfera, hidrosfera e litosfera. A ideia é mostrar para vocês que, quando vocês forem fazer a pesquisa, vocês vão perceber que vocês vão estar focando nos poluentes do solo, mas vocês vão ver que esses poluentes são provenientes, às vezes, da atmosfera, às vezes, do estado líquido. Mesma coisa acontece no estado líquido, alguns vêm da atmosfera, outros vêm do solo. E a mesma coisa acontece na atmosfera, alguns vêm do líquido, alguns vêm do sólido. É importante isso. Tá? É importante vocês estudarem os compartimentos ambientais e mostrarem no trabalho que existe correlação entre eles. É isso que é para fazer. Tá? É a dica que eu estou dando. Vocês vão focar numa determinada esfera. Pode ser litosfera, hidrosfera ou atmosfera. Mas vocês vão ver, no fundo, que as interfaces entre essas três são suficientes para você ver que existem poluentes que vão aparecer na atmosfera, na hidrosfera e na litosfera. Tá bom? Beleza? Então, hoje é dia 28 de outubro, a gente vai estar recolhendo esse trabalho de vocês, provavelmente no dia, em torno de 20 de novembro. Peraí, deixa eu ver só uma coisa. 14 é domingo. 14, 15, 16, 17, 18. A gente tem aula 18, dia 25. Daqui a 4 semanas, dia 25 de novembro, eu recolho esse trabalho. Vou tentar ler entre 25 e o comecinho de dezembro, para vocês fazerem as apresentações nos dias, se eu não me engano, eu acho que é 8 e 15 de dezembro. Se não der, porque como são só 3 grupos, a gente marca tudo para o dia 15. Aí termina o curso falando sobre isso. Tá bom? Tudo bem, gente? Perguntas e dúvidas? Eu vou parar agora aqui a gravação, só um momentinho. Ixi. Tentar descobrir como é que eu faço para parar a gravação. Interromper a gravação. Só um momentinho.